Seguindo, acompanhando o caso do trabalhador Heraldo Rodrigues Neto, de 21 anos, que ontem caiu da ponte de Valdo Suruagi, enquanto fazia um serviço de uma obra, né, de contenção da ponte ali, enfim. E ele ainda continua desaparecido. A repórter Maria Maciel está ao vivo agora no Ministério Público do Trabalho para a gente poder entender o seguinte, Maria, quais são as medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério Público do Trabalho nesse momento, já que as denúncias e a própria localização do local onde eles trabalham já mostram, inclusive, uma situação de risco para aqueles trabalhadores, Maria. Olha, a gente mostrou há pouquinho antes, né, esse protesto lá na ponte de Valdo Suruagi de funcionários e também familiares cobrando justamente isso, uma investigação e também fiscalização nessa obra que, segundo eles, existem várias irregularidades. Em relação a este acidente, né, a gente vai conversar agora com a procuradora-chefe do MPT aqui em Alagoas, procuradora substituta, Virgínia Ferreira, para falar então sobre esses procedimentos, né? O que está sendo feito então em relação a isso? Boa tarde. Boa tarde. É assim que nós tivemos conhecimento, através da mídia, né, desse acidente de trabalho fatal, né, com vítima fatal, nós instauramos uma investigação aqui no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Essa investigação, uma denúncia, vai ser distribuída a um membro e ele irá adotar as medidas necessárias para verificar a responsabilidade desse acidente, que se aconteceu por alguma falha por parte da empresa, se a empresa deixou de cumprir alguma obrigação com relação à segurança do meio ambiente de trabalho, né, que a empresa tem essa responsabilidade de garantir que o ambiente seja um local seguro, o local de trabalho seja um local seguro. Aí nós vamos apurar quais as circunstâncias do acidente e se houve realmente essa falha por parte da empresa para buscar responsabilizá-la. Agora, doutora, a quem cabe a fiscalização? Ir lá em loco, verificar se as condições estavam adequadas? A fiscalização no mundo do trabalho, né, nas relações de trabalho, são feitas pelos auditores fiscais do trabalho. Nós temos o Ministério do Trabalho, que tem essa função de fiscalizar. E nós, é a nossa polícia, a polícia ligada ao Ministério Público do Trabalho, assim como existe a Polícia Federal, que auxilia, né, nas investigações do Ministério Público Federal. Aí o Ministério do Trabalho nos auxilia nessa fiscalização, nessa investigação. E, além do Ministério do Trabalho, nós temos também um corpo de peritos aqui na regional. Mas a obrigação primordial, assim, quem é o órgão que fiscaliza os locais de trabalho é o Ministério do Trabalho, são os auditores fiscais do trabalho. Agora, a quem cabe essa responsabilidade? O DR, por exemplo, que contratou a obra, né? Tem uma empresa, a construtora, e esse colaborador era funcionário da empresa. O DR tem alguma responsabilidade sobre esse acidente? Olha, a responsabilidade no primeiro momento, né, de pronto, é da empresa, que é a empregadora desse trabalhador. Mas o órgão DR, né, enquanto contratante, ele tem uma responsabilidade subsidiária e de fiscalizar, principalmente, se essa empresa é uma empresa que ela tem uma idoneidade, se ela está cumprindo com as obrigações trabalhistas de seus empregados. O DR tem no segundo momento, é responsável sim. Essa questão da fiscalização, por exemplo, os funcionários que hoje estão lá, eles fazem uma série de denúncias. Então, um auditor fiscal do trabalho é que tem que averiguar essas denúncias, saber se realmente elas, de fato, estão ocorrendo? O Ministério do Trabalho, os auditores fiscais, eles têm um poder de polícia que implica na possibilidade deles interditarem aquele local de trabalho. Se aquele local de trabalho está submetendo os trabalhadores a risco, é o Ministério do Trabalho, através de seus auditores fiscais, que tem esse poder de ir lá e interditar. Excepcionalmente, o Ministério Público do Trabalho pode ingressar com ação para pedir na Justiça do Trabalho que haja essa interdição. Mas o papel de cada instituição é bem definido. Quem o Ministério do Trabalho, como eu relatei. Agora, qual o prazo, né, para essa investigação? Ela tem um prazo? Olha, vai ser instaurada a investigação, vai ser apurada as circunstâncias, às vezes não é uma coisa tão simples, tão rápida, né? Nós precisamos de apoio técnico
Vão vir as informações técnicas, né, da situação do que é que estava faltando naquele ambiente com relação às medidas de segurança, que aí são médicos de trabalho, engenheiros de trabalho, que vão... É um trabalho que não é somente do Ministério Público. Como eu disse, tem a fiscalização do trabalho, que tem o setor competente de medicina e segurança do trabalho, e nós, assim, a investigação a gente não tem como precisar um tempo. Mas, em caso de estarem sendo submetidos os trabalhadores e com o objetivo de evitar que novos acidentes aconteçam, há possibilidade de se já interditar, né, o Ministério do Trabalho ir lá e fazer a interdição da obra, ou se o procurador que receber essa denúncia verificar que há possibilidade também de entrar com alguma medida para interditar, aí poderá também seguir esse caminho. Muito obrigada, então, pelas informações. A gente tem, então, aqui a resposta do MPT, Wilson, acerca desse acidente, né, que vitimou aí esse trabalhador dessa construtora que estava fazendo ali a obra na ponte de Val do Suruagi. É com você aí no estúdio. Maria, só para a gente finalizar, só para a gente entender. Veja bem, agora o assunto já aconteceu, as irregularidades aconteceram, o Ministério Público do Trabalho agora está atento e vai fazer, então, suas intervenções. O que eu quero saber é o seguinte, toda e qualquer obra, quando acontece, quando é que esses auditores fiscais fiscalizam? Assim que tem uma obra grande montante como essa, por que não foi feita uma fiscalização anteriormente com essa obra? Procuradora, o Wilson está perguntando o seguinte, né? Nesses casos de obra, a gente sabe que construção civil, né, um grande celeiro, é um local que mais acontece esses acidentes. Qual que na prática, como é que funciona essa questão da fiscalização? É no início da obra, no meio, só quando acontece um acidente? Não, a fiscalização, nós fazemos, né, a atuação do Ministério Público é mediante provocação. Nós sabemos que o setor da construção civil, assim como o setor de saúde, são atividades que acidentam muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas que são as atividades que mais adoecem, que mais acidentam. E nós atuamos, mas mais por denúncias, quando acontecem esses casos concretos, né, de acidente, e também o Ministério Público do Trabalho, ele está de portas abertas. Nós temos vários canais de denúncia, na nossa página na internet e através do telefone, ligar aqui, comparecer no Ministério Público do Trabalho. Aquele trabalhador que está sentindo, está observando, que está em condições de trabalho inseguras, está sentindo que está havendo algum risco a si, denuncie, porque nós não temos como estar em todos os locais para estar fiscalizando. Okay, obrigada. Então, como a procuradora falou, né? Muitos, eles reclamam hoje da situação, de denúncias de que tinha irregularidades, mas essa é a questão, não esperar que uma tragédia como essa aconteça, né? Muitas vezes o trabalhador tem medo de perder o emprego, né? Tem medo de denunciar, de reclamar, e muitas vezes acontece isso que a gente está vendo agora. É com você, Wilson.